Bom, nesse vídeo eu quero contar um pouquinho para você sobre a minha experiência com o Galaxy Book 4 Ultra, né? Já tem 2 anos que eu comprei esse computador para trabalho e eu quero contar um pouquinho sobre as qualidades e os defeitos desse computador e se vale a pena você comprar ou não, para você que está pensando em trocar de notebook, se vale a pena ou não você cogitar comprar esse notebook, que é um notebook topo de linha, né? Bom, eu comprei esse computador para trabalho, né? Eu trabalho como engenheiro de software, com programação, e eu precisava de um notebook que fosse potente, né? Principalmente que tivesse 32 GB de memória RAM, né, para eu conseguir rodar algumas aplicações que eu rodo no dia a dia do trabalho. Então esse aqui foi uma das opções que eu tinha na época que eu comprei, há 2 anos atrás. Na época eu também estava cogitando comprar ou esse computador ou um MacBook, porém o MacBook ele estava muito mais caro que esse computador, né? Um MacBook na época custava 22 mil reais com a mesma configuração. E esse daqui, né, que é um notebook Windows, com a mesma configuração, com a placa de vídeo um pouco mais potente, na verdade, custava muito menos, né? Custava, em vez de 22 mil, custava na casa de 11, 12 mil reais. Então agora eu vou mostrar para você o notebook em si, né, e falar um pouquinho dele, da minha experiência. E eu espero que você goste do vídeo. Bom, então eu coloquei ele aqui na mesa para poder mostrar um pouquinho para vocês e falar um pouco mais da minha experiência, né? Esse daqui, então, para quem não conhece, é o Galaxy Book 4 Ultra. Ele é um notebook bem fino e leve, né? Eu tinha um Acer antes, um Acer Nitro 5, né? E era bem mais grosso, né? Era mais ou menos algo em torno disso, né? E bem mais pesado também. Esse daqui ele é muito mais leve. Ele tem aqui, né, duas portas USB-C, né? Uma saída HDMI, né? Do lado de cá ele tem uma porta USB e um leitor de cartão, né? E uma entrada de fone de ouvido. Mas o objetivo desse vídeo não é fazer um unboxing, né? Nem um overview do notebook, é apenas contar a minha experiência. Então, esse notebook aqui, deixa eu abrir aqui para mostrar para vocês. Assim que você abre ele, ele já começa a ligar, né? Assim como o MacBook, é uma experiência bem legal. Eu particularmente gosto bastante dessa funcionalidade que ele tem, né? De já ligar automaticamente. Acho bem prático, né? Só não é tão prático quando você quer limpar ele, porque aí liga automaticamente, mas é só desligar. Como você pode ver, ele liga bem rápido, né? É um notebook bem potente, como eu falei. E deixa eu ajeitar a câmera aqui para ficar um pouquinho melhor pra gente ver. E como você pode ver, é um notebook que liga bem rápido, né? Com toda essa potência, né? Ele é um notebook que está equipado com um processador Intel Core i9, né? E 32 GB de memória RAM. E uma placa de vídeo RTX 4070, se não me engano. Então, assim, nesses 2 anos de experiência, ele se travou acho que 2 vezes, né? No máximo. E nessas 2 vezes ele não estava no modo alta performance, né? Ele tem três modos aqui de operação, né? Ele tem o modo quiet, né? Que é o quieto. Ele tem o otimizado e ele tem o modo alta performance, né? E esse é um ponto, né? Que eu gostaria de trazer aqui nesse relato, né? Ele no modo alta performance, né? Como ele é um notebook muito forte, tem um processador muito forte, ele abre as coisas muito rápido, né? Ele entrega as tarefas de forma muito rápida. Porém, em contrapartida, ele esquenta muito. Então, assim, se você precisar de jogar algum jogo, ou precisar de abrir muitas abas, ou fazer algo muito pesado, ele vai dar conta, só que ele vai esquentar muito, né? E esse era um problema que eu tinha no começo, porque ele esquentava demais, né? E eu tava até achando que ele tava com um problema, porque como aqui na minha cidade é muito quente, tinha dias que eu não conseguia nem utilizar ele direito, de tão quente que ele tava, não conseguia pegar ele para utilizar. Muitas vezes nessa região aqui do touchpad, né, dele, eu não, toda essa região da metade do teclado aqui para baixo, eu praticamente não conseguia encostar no notebook, né, porque esquentava demais. E eram dias bem quentes mesmo. Mas eu pensei, poxa, não deve ser normal isso daí, né? Você não conseguir nem usar todo o teclado ou o touchpad de tão quente que tá a carcaça dele, né? Não deve ser algo normal. Então, com mais ou menos 1 ano de uso, eu até cogitei abrir ele, né, para poder fazer algum tipo de limpeza e verificar se tinha algum defeito ou não, né? Talvez trocar a pasta térmica dele. Mas acabou que, fazendo alguns testes, eu descobri que esse era o comportamento normal dele no modo alta performance, né? Que é entregar o máximo de potência possível. Aliás, entregar as tarefas que ele tem que fazer, né? Seja abrir uma aba no Chrome ou abrir algum programa no menor tempo possível, né? E aí para isso ele usava o máximo de processamento e memória que ele pudesse usar, que ele tivesse disponível. E aí esquentava muito. Então depois que eu comecei a usar ele no modo otimizado, isso melhorou muito, né? E aí desde então eu só uso no modo otimizado e ele não esquenta tanto, né? Ele fica numa temperatura, não vou dizer fria, mas fica uma temperatura agradável para poder estar
está utilizando. Aqui a gente consegue ver que ele está usando 37% de memória, né? O que para um notebook que acabou de ligar e não tem nada aberto praticamente, né? Eu diria que é muito, mas isso daqui é por conta de que eu tenho um programa que chama WSL instalado, né? Que ele roda um outro sistema operacional Linux dentro do Windows, então por isso que ele está consumindo muita memória. Apesar de você não ver nenhum programa aberto aqui, tem um programa no background rodando aqui, né, e consumindo bastante memória e processamento. Mais memória, né, nem tanto processamento, que está em 10%. Bom, um outro ponto do Galaxy Book 4 Ultra, né, é a questão de hibernar, né? Quando você vem aqui, você fecha o notebook dessa maneira, né? Isso é um comportamento do Windows, não desse notebook especificamente. Ele entra no modo hibernação, né? Quando você abre ele novamente, ele volta e se eu botar meu digital aqui, você destrava ele e ele volta a funcionar de onde estava, né? Esse processo de hibernação é um problema que eu tenho não só com esse notebook, mas eu tive com outros também. Ele funciona bem para pequenos intervalos de tempo, mas quando você fecha ele para hibernar, deixa algumas horas, até mesmo um dia inteiro, e aí você volta, abre ele e tenta utilizar, depois de uns 10, 15 minutos ele trava totalmente. E aí você é obrigado a estar reiniciando o computador, né, de forma forçada, né, segurando o botão do power aqui. Só que isso aqui não é um defeito desse notebook especificamente, né? Eu gostaria de relatar, porque talvez alguém tenha o mesmo problema. E para que essa pessoa saiba, né, para que vocês saibam que não é um problema desse notebook especificamente, mas é um problema que eu acho que tem em todos os notebooks Windows, né? O processo de hibernação deles não funciona de forma muito precisa, né? Principalmente por longos períodos. Para pequenos períodos, onde você fecha um pouquinho, 30 minutos, uma hora, e depois usa de novo, ele funciona bem. Agora, se você deixar um dia, 2 dias, ele não funciona tão bem. Ele começa a travar e você precisa reiniciar o sistema. Bom, outro ponto que eu queria comentar aqui sobre esse notebook, né, ele até deu uma bloqueada aqui, deixa eu desbloquear ele aqui. Eu até mudei também o ângulo da câmera, que eu acho que ficou um pouco melhor para poder mostrar ele, né? O outro ângulo estava um pouco longe. Mas um outro ponto que eu queria comentar é sobre a bateria dele, né? Que eu acho que é um ponto bem que muita gente se preocupa, né? Eu me preocupo também. A bateria está aqui agora em 70%, né? Como vocês podem ver. E eu vou ser honesto com vocês, a bateria dele, assim como é esperado de um notebook Windows, né? A gente sabe que o Windows não tem o melhor gerenciamento de bateria do mundo, né? Como os MacBooks têm. Então a bateria dele para um uso de média performance para alta performance, né? Ele dura em torno de 3 horas comigo, né? Eu não diria que eu uso ele em alta performance o tempo todo, né? Geralmente eu diria que é um uso de média performance, né? E ela dura em torno de 3 horas. Então, assim, no dia a dia eu trabalho com desenvolvendo sites, né? Programando e abrindo muitas abas ao mesmo tempo, né? Às vezes rodando algumas aplicações um pouco mais pesadas. E dura em torno de 3 horas, às vezes um pouquinho menos, às vezes um pouquinho mais. Mas fica em torno disso aí, 3 horas, ou 2 horas e meia, ou 3 horas e meia, em torno disso daí. Ele nunca chegou a durar mais do que 4 horas, né? Mas como eu falei, né, não é porque a bateria dele é ruim, e sim porque o gerenciamento de bateria no Windows não é tão bom, né? Assim como nos MacBooks, que chegam a durar 10, 11, 12 horas, né, ou até mais, dependendo do uso. Bom, mas falando um pouquinho mais sobre qualidades desse notebook, né, porque até agora eu só falei sobre 2 defeitos, ele tem muitas qualidades, né? Tirando os 2 defeitos que eu falei de hibernar e de bateria, que não é uma qualidade muito forte dele, eu diria que ele só tem qualidades, fora isso, porque, como eu falei, é um notebook muito rápido, né? Ele praticamente não trava. Para você conseguir travar esse computador, você tem que abrir muita coisa, né? Não sei nem o que você pode abrir, né? Talvez uma edição de vídeo muito pesada travaria ele em algum ponto, mas não o tempo todo. Então, assim, você não vai passar raiva com esse notebook, né? Ele tem uma tela também com um brilho altíssimo, né? Com uma qualidade Full HD, né? Então, assim, você tem um uso aqui, uma experiência de uso muito boa. Tem um teclado também que é muito macio, né? Que é gostoso de digitar. Tem um touchpad aqui, eu não sei se está dando para ver direitinho no vídeo, que é bem amplo, né? Bem grande, ó, o tamanho da minha mão, e eu consigo usar aqui de forma bem tranquila, né? É bem sensível também, dá para regular a sensibilidade, né? Ele aceita os cliques só tocando nele, né? Não precisa dar o clique físico nele. Então, assim, ele tem muito mais qualidades do que defeitos, né? E na minha opinião, vale muito a pena se você está pensando em comprar um notebook mais topo de linha, né, com uma performance melhor. Esse daqui com certeza é uma opção muito boa, né? É claro que não sei se a Samsung já lançou
o Galaxy Book novo, né? O próximo desse daqui. Mas enfim, vale muito a pena e eu acho que justifica o preço dele, né? Eu paguei 11 e pouco. Pela performance que ele entrega, eu acho que justifica e vale super a pena você tá comprando com tudo isso daqui. Bom, então é isso daí, pessoal. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like aí, comenta no canal e a gente se vê no próximo vídeo.